Oi, turma. Hoje a gente vai falar sobre uma coleta que a gente não falou na semana passada, que é sobre hemocultura, tá? A gente já está na UC2, mas é uma aula que eu precisava de dar para que vocês possam saber como que é feito o exame de hemocultura. É uma aula bem rápida, mas não mais importante, não menos importante do que as outras, porque é um exame que nós fazemos muito dentro do laboratório, tá bom? Vamos entender como é que funciona. Hemocultura é um exame de pesquisa de bactérias no sangue através dos meios de cultura específico. Ou seja, é um exame que a gente vai coletar, que é o exame hemocultura, vem cultura do sangue. Então, é um exame que pertence ao setor de microbiologia. Qual é o objetivo deste exame? O objetivo deste exame é identificar se no sangue do meu paciente existe alguma bactéria causando alguma infecção, ok? É, Sabe-se, né? Vamos ler aqui junto para a gente compreender. Sabe-se que a partir do sangue as bactérias podem atingir qualquer sítio do organismo, produzindo focos infecciosos, ou o contrário, eu tenho uma infecção específica numa garganta, no pulmão, no rim, e essa infecção, esse foco da infecção pode migrar para a minha corrente sanguínea. E é muito importante eu saber porque uma infecção na corrente sanguínea é muito grave, ok? O que a gente tem que entender da hemocultura, do processo da hemocultura e dos objetivos da hemocultura? A gente parte do princípio que o sangue ele é estéril, ou seja, não existe bactéria no meu sangue. Se eu tiver uma infecção no meu sangue, se eu encontrar alguma bactéria, é devido a uma infecção. E essa infecção geralmente ela é grave. Tá? Por que ela é grave? Porque o meu sangue, meu sistema circulatório percorre em todos os órgãos. Em todos os órgãos eu tenho um sistema circulatório. Inclusive o sangue vai passar no rim, o sangue vai passar no coração, vai para o pulmão. Então eu tenho vários processos circulatórios, grande circulação e pequena circulação. Caso eu tenha uma bactéria no meu sangue, ela pode migrar para um outro órgão e eu ter uma septicemia, uma bacteremia. E isso é muito grave, é muito preocupante, por isso que é um exame muito solicitado em ambiente hospitalar. Então, primeiro, o sangue ele é estéril. Caso eu identifique alguma bactéria, olha aqui a bactéria, ó. Caso eu identifique alguma bactéria no sangue, na minha corrente sanguínea, a gente suspeita de uma bacteremia, uma infecção corrente na minha corrente sanguínea. Ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Primária é quando eu tenho uma bactéria que caiu na minha corrente circulatória, causou uma infecção e ela não tem um foco anterior. Ela simplesmente eu peguei uma bactéria que foi direto para minha corrente sanguínea e isso é muito perigoso. Secundária é quando eu já tinha uma infecção prévia e dessa infecção as bactérias migraram para a minha corrente sanguínea. Então, primária é quando a bactéria vai direto para a minha corrente sanguínea. Eu não tinha nenhum foco anterior de infecção no meu organismo. E secundária é quando eu tinha uma infecção já renal, pulmonar, uma infecção por catéter, uma infecção urinária. E aí, essa infecção foi se agravando e migrou para a minha corrente sanguínea. Tá? É só uma característica porque o médico ele vai saber do que trata. Se é primário, ele tem que saber da onde que esse paciente pegou. E secundário, ele tem que tratar o foco. Então, se é uma infecção que caiu na minha corrente sanguínea derivado de uma infecção pulmonar, ele vai ter que tratar duas, tanto a pulmonar quanto a da corrente sanguínea. Se migrou de uma infecção urinária, ele vai ter que tratar as duas infecções em paralelo, a infecção urinária e a infecção da minha corrente sanguínea. Então é por isso que às vezes o médico separa, tá? Quando que o médico ele vai solicitar? Quando ele tem uma suspeita, né? Quando o paciente está internado e aí ele, né? Geralmente nesses casos é uma infecção primária, o médico não sabe de onde que está, o paciente está lá reclamando de dor, de mal-estar, febre constante, os resultados hematológicos
sempre, né, meu hemograma sempre está dando alterado e ele não identifica nenhum foco, ele vai lá logo de cara e solicita, vamos pedir uma hemocultura para ver se a infecção dele é no sangue, tá bom? A infecção secundária, ela pode vir por esses locais aqui, ó, por um dispositivo intravascular, então pode ser por um catéter, uma cirurgia que ele fez, né? É muito comum. Olha, um dos maiores processos de infecção na minha corrente sanguínea, uma infecção do sangue, ela vem ou por dispositivo intravascular, que o paciente já tinha um acesso venoso, então são pacientes que estão em ambiente hospitalar, internados na UTI, ou pós-cirúrgico, tá? E também o segundo maior motivo de eu gerar uma infecção no sangue é devido a uma infecção urinária. É muito comum, é muito comum o paciente ser internado por uma infecção urinária grave e essa infecção urinária ela subir, que a gente fala, ela vai migrando para os órgãos e aí ela tem uma septicemia, uma bacteremia porque caiu na corrente sanguínea aquelas bactérias. Então, ó, o segundo agente causador de foco secundário seria uma infecção. Opa, achei que era para apagar aqui, peraí. É infecção urinária. Então a gente não pode levar na brincadeira uma infecção urinária, principalmente as meninas, tá bom? Vem também do trato respiratório, do intestino, peritônio, da pele, tá? De abscessos e outros sítios desconhecidos também, tá? Então a bacteremia ela pode ser transitória, intermitente, contínua, de escape, ou seja, como que ela se comporta no nosso organismo, né? A gente não vai focar nesses conceitos agora não. Então qual que é o objetivo ali do nosso hemograma? Identificar, detectar uma infecção, ok, meu paciente tem uma infecção, eu descobri por que meu paciente está doente, eu descobri o motivo da febre dele, então eu detectei. Agora, quem é o agente causador? Quem é o micro-organismo que está causando essa bacteremia, né? Então, a gente tem os principais agentes, os principais micro-organismos que são agente causador de uma infecção na nossa corrente sanguínea. Eu tenho os Staphylococcus aureus, os coagulases negativos, Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, tá? Essas bactérias vocês vão estudar mais quando vocês estiverem lá na microbiologia. Mas aí a gente tem essa gama de bactérias que causam infecções na nossa corrente sanguínea. Então, eu tenho a bacteremia, alguns conceitos aqui para vocês entenderem. Bacteremia é quando tem a presença de um micro-organismo no sangue, é isso que a hemocultura vai identificar. E eu tenho um caso que é muito comum da gente falar no hospital, que o paciente tem uma septicemia, ou seja, ele teve uma bactéria no seu sangue, tá? E aí essa bactéria está multiplicando e trazendo ali sinais de uma septicemia, que é um estado grave de infecção. O paciente pode morrer por uma septicemia. E aí ele vai começar a produzir calafrios, febres, indisposição, tá? E aí eu tenho a sepsia quando, né, já essa quantidade de micro-organismos está elevada e vai trazendo uma toxicidade para o organismo e trazendo falência de alguns órgãos, tá bom? A infecção do sangue, ela é tão grave que, assim, dificilmente você vai ver um paciente com infecção, né, no sangue fora do ambiente hospitalar. Geralmente esse tipo de infecção, ela é tratada, o paciente ele vai ficar internado para fazer esse tratamento, para tratar esses micro-organismos e fazer com que eles venham a zerar ali e voltar e restabelecer toda a sua condição fisiológica. Quais são os frascos que a gente, qual é o kit, né? Qual é o frasco que a gente utiliza de cultura? Diferente dos frascos, vocês não viram ainda, mas a gente tem lá na microbiologia placas de Petri que a gente faz as culturas dos nossos micro-organismos. Para o hemograma, a gente tem uma garrafinha que é de hemocultura. Dentro dessa garrafa,
ela tem um meio de cultura líquido, ela tem uma resina e ela tem um sensor. Porque essa garrafa ela vai para um equipamento e vai ficar nesse equipamento ali durante 5 dias até identificar a presença de bactérias. Após identificar a presença, turbação, qualquer crescimento de um micro-organismo que não deveria estar no meu sangue, após esse crescimento, eu começo a identificar que micro-organismo é esse. E vocês vão ver lá no laboratório que a gente tem essa gama de garrafas e cada uma tem um objetivo. Então, eu tenho garrafa azul, vermelha, dependendo do fornecedor, pode mudar, mas ela vem aqui escrito Bactec, né, que é a marquinha dessas garrafas que eu tirei a foto, e vocês vão ver algumas coisas que são comuns em todas as garrafas. Eu tenho garrafa adulta, tá? Garrafa pediátrica, garrafa para fazer cultura específica de fungos. Então, aqui, ó, essa PED é pediatra. Aqui vocês vão ver alguns nomezinhos, ó, aeróbio, anaeróbio, pediatra, aeróbio de novo e anaeróbio de novo. O que significa? A garrafa pediátrica eu vou utilizar para crianças. A garrafa para fungos eu vou pesquisar, eu vou fazer uma coleta de sangue e colocar nessa garrafa quando eu suspeitar que a infecção do meu paciente provém de algum fungo, tá? E eu vou sempre fazer uma coleta de uma garrafa aeróbia, quando eu pesquiso micro-organismos aeróbios. Lembra que em uma dessas aulas eu mandei vocês pesquisarem o que é micro-organismos aeróbios. E eu tenho também que pesquisar micro-organismos que são anaeróbios, tá? Micro-organismos aeróbios é que eles utilizam o oxigênio para o seu crescimento, para o seu metabolismo. E micro-organismos anaeróbios são micro-organismos que não podem entrar em contato com o ar, porque caso ele entre em contato com o ar, eles podem morrer. Então, eles precisam de um ambiente mais profundo, eles precisam de um ambiente sem oxigênio. E a gente tem esses micro-organismos que causam no nosso sangue também infecções bacterianas. Então, eu tenho garrafas de hemocultura para todos os tipos de micro-organismo que o médico suspeitar. Então, esse meio de cultura, qual é o objetivo do meio de cultura? É favorecer o crescimento dessa bactéria. Então, eu vou coletar o sangue, vou colocar aqui dentro e esse meio de cultura vai dar todas as condições, todos os nutrientes que o micro-organismo precisa para que ele possa crescer, se multiplicar e facilitar a sua identificação. Eu tenho uma resina, tá? Essa resina, geralmente é de carvão ativado e ela vai ser importante para inativar antibióticos que o meu paciente possa ter tomado enquanto está no ambiente hospitalar. Por quê? Porque o antibiótico ele impede as bactérias de crescer. Mas eu preciso identificar essa bactéria no sangue do meu paciente. Então, essa resina, ela inibe a ação do antibiótico e deixa na garrafinha esse micro-organismo crescer e se multiplicar para que eu possa identificar. E eu tenho um sensor. Esse sensor que fica aqui no fundinho é só para poder fazer a leitura ali no meu equipamento, tá bom? Então, como que é o procedimento para fazer uma coleta de hemocultura? É uma punção que vocês fazem, igual a punção de sangue mesmo, mas tem algumas coisas que é importante a gente entender o porquê e qual é a diferença dos procedimentos de uma coleta venosa normal, tá? Primeiro, você vai preparar o seu material, colocar a etiqueta, anotar o nome do paciente, essas coisas que vocês já sabem, mas é muito importante eu identificar ali o local da coleta que eu vou fazer. Se eu vou fazer no braço direito, se eu vou fazer no braço esquerdo, isso na hemocultura é imprescindível vocês anotarem, tá bom? Quando eu faço uma coleta de sangue venoso, eu não preciso colocar no tubo. Eu coletei no braço direito e esquerdo. Não, na coleta venosa de sangue, para fazer exames de rotina, não precisa, mas para hemocultura precisa. O que eu tenho que fazer? Nessa garrafinha aqui, ela tem essa tampinha aqui que eu vou tirar
e vou limpar essa tampinha que fica por baixo, azul aqui. É uma tampinha de borracha. Eu tenho que limpar com álcool 70 para esterilizar essa borracha. E eu mantenho o algodão molhado até eu trazer a amostra de sangue e colocar ali dentro. Então, quando eu estou lá no meu paciente, no leito do paciente, eu já preparo todo o material, já tiro essa tampinha de cima, já tiro esse lacre cinza, limpo aqui essa tampinha azul com álcool 70 e deixo o meu algodão com álcool 70 em cima até eu tirar para trazer o sangue do meu paciente. Escolher, então, aí a partir do momento que eu preparei esse material, eu vou escolher o melhor local da punção do meu paciente e faço a coleta normal, tá bom? É muito importante essa parte aqui, ó, fazer a asepsia no ponto a ser puncionado. Nesse caso aqui de hemocultura, eu vou repetir esse procedimento 3 vezes. 3 vezes. Então, eu vou lá no meu paciente, passo o algodão com álcool 70, espero secar, venho com novo algodão com álcool 70, passo de novo, espero secar, venho com novo algodão com álcool 70, passo de novo, espero secar. Para quê? Para que eu garanta, para que eu possa garantir que nenhuma bactéria que está na pele do meu paciente possa migrar para aquela seringa e eu, ao invés de identificar a bactéria do sangue do meu paciente, eu esteja identificando bactéria da pele do meu paciente por causa de um procedimento errado. Alguns autores, eles falam que ao invés de você fazer isso 3 vezes, você faz uma intercalação de uma antisepsia com álcool e depois com clorexidina 0,5%, ok? Mas qual que é o objetivo no final das contas? A minha pele, ela tem bactérias que fazem parte da minha microbiota. Então, se eu não tirar todas essas bactérias, corre o risco de eu trazer essa bactéria para o meu frasco e ao invés de isolar uma bactéria que está causando infecção no meu paciente, eu estou trazendo uma bactéria da pele externa que não tem nada a ver com aquela infecção, ok? Vou lá, então, faço a coleta de 5 a 10 ml, né, do paciente adulto ou 1 a 4 ml de criança, porque o frasco da criança é um frasco pediátrico. Ele fala que eu preciso coletar ali entre 1 a 3 ml, 1 a 5, depende da marca do fabricante. Adulto geralmente é de 8 a 10 e de crianças, olha só, é de 1 a 3 ml. Tá? Depois que eu retirei essa seringa, né, do braço do meu paciente, eu não preciso de trocar a agulha e com a mesma seringa, com a mesma agulha, para que eu não toque, para que eu não mexa, que eu manipule o menos possível aquela seringa, com a mesma seringa, com a mesma agulha, eu vou lá, tiro o algodão dessa garrafinha e já coloco o sangue ali dentro, tá? Geralmente, quando o médico solicita hemocultura, geralmente, tá, gente? Lembra que eu falei com vocês que o médico, ele vai querer identificar o sangue é estéril e o médico vai querer identificar toda e qualquer bactéria que esteja na corrente sanguínea do meu paciente. Geralmente, o médico, quando ele solicitar uma hemocultura, a gente sempre vai colher 2 frascos. Um para pesquisar bactérias aeróbias e outro para pesquisar bactérias anaeróbias. Por quê? Para que eu garanta que eu estou pesquisando toda e qualquer bactéria. Fungo, eu só faço a coleta de fungo se o médico realmente me solicitar. Mas quando o médico faz uma coleta, faz uma solicitação de hemocultura lá para o laboratório, ele vai escrever assim: paciente Gabriel da Silva, hemocultura, solicita uma hemocultura. Automaticamente você, técnico do laboratório, vai colher essas 2 garrafinhas de aeróbio e anaeróbio. Se for de criança, vai coletar 2 garrafinhas de criança. Existe a garrafa pediátrica aeróbia e a garrafa pediátrica anaeróbia, tá ok? Então, sempre vocês vão pesquisar essas 2. E aí que tá falando, ó, transferir a amostra para o frasco de hemocultura, colocando primeiro o sangue no frasco anaeróbio, sem trocar a agulha. E depois você coloca no aeróbio. Se a coleta for feita com scalp,
a gente faz o contrário, coloca sempre primeiro o aeróbio, porque pode estar tendo entrada de ar ali durante a manipulação. Essa sequência, qual é o primeiro anaeróbio, aeróbio, vocês não precisam se preocupar, que a gente vai falar isso mais quando a gente tiver aula presencial, para vocês entenderem, mas sempre vai ser isso. O que eu quero que vocês fiquem, né, na cabeça de vocês é que eu sempre vou estar coletando os dois. Né, dependendo, se for com seringa, eu coloco no anaeróbio primeiro, e se eu estiver coletando com scalp ou a vácuo, eu coloco o aeróbio primeiro. Mas isso aí, geralmente, vocês não precisam de preocupar neste momento, porque isso vai ficar bem fixado nas aulas práticas, tá bom? E depois que eu faço a coleta e coloquei o meu sangue na garrafinha, eu dispenso na caixa de perfuro cortante, a seringa, o material todo que eu utilizei para coleta. Então, aqui, ó, é uma foto de 2 coletas realizadas aqui com seringa. Então, olha só, eu tinha um lacre cinza, deixa eu pegar aqui, para vocês entenderem. Eu tinha esse lacre cinza, tirei, coloquei o algodão em cima, fiz a minha coleta, tirei o algodão e vim aqui com a mesma agulha, a mesma seringa que eu puncionei no braço do meu paciente. E isso aqui, essa tampa azul é uma tampa de borracha, então a agulha, ela passa tranquilamente. Eu não preciso de apertar o êmbolo, não precisa nada, porque por vácuo, essa garrafinha é a vácuo, ela vai puxar o sangue da minha seringa sem nenhum problema. Eu não preciso de ficar apertando o êmbolo, empurrar o sangue lá para dentro. Não tem essa necessidade. E uma coleta a vácuo, para vocês entenderem, é a mesma coisa. E aí eu tenho aqui um scalp a vácuo, e aí eu posso estar coletando diretamente na minha garrafinha, sem precisar de colocar a agulha aqui dentro e me preocupar com isso. Então eu tenho os 2 tipos de coleta, tá? Todo frasco de hemocultura, ele vem um código de barra. Todo frasco vai vir um código de barra da garrafa. Eu não posso tirar, eu não posso escrever em cima, eu não posso colocar nenhuma etiqueta em cima, porque esse código de barra aqui vai ser lido no meu equipamento. O meu equipamento vai identificar essa amostra através do código de barra. Esse código de barra é da garrafa, não é do laboratório. Então, eu pego aqui nessa lateral aqui, e eu coloco a etiqueta do meu paciente, ou identificando quem é o paciente, o nome dele, o leito, o local da coleta, se foi braço direito, braço esquerdo. É muito importante eu identificar, e vocês vão entender daqui a pouco porque a data que eu coletei e a hora que eu coletei. Diferente do sangue venoso, que eu não preciso colocar a data e hora, na hemocultura eu preciso colocar. Outra identificação muito importante também é colocar o nome de quem coletou, quem foi responsável por essa coleta. Você pode colocar na garrafinha, na etiqueta. Por quê? Porque eu posso ter contaminado a amostra, né? Então eu preciso saber quem foi o coletador que contaminou a amostra, quem coletou errado, ou que coletou mais de... Eu preciso de ter informações a respeito desse resultado. Lembra que hemocultura é um exame muito importante para o médico. Meu sangue é estéril, qualquer bactéria, o paciente vai ficar internado, vai ser tratado. Então, ele tem e corre o risco, se eu não fizer uma asepsia correta, de eu ter contaminado essa amostra. Então, eu tenho que identificar quem foi o coletador, não para punir ele, não é o objetivo, o laboratório não faz isso a respeito desse tipo de coleta, mas para poder ver, caso tenha dado alguma bactéria, eu converso com o coletador. Você coletou direitinho? Teve algum problema? Esse paciente, como que está a situação dele? Lembra que quem está fazendo o exame não está vendo o paciente. Então, eu consigo rastrear algumas informações que eu preciso se eu souber quem é o coletador. Porque no mesmo dia, eu vou coletar várias amostras desse paciente para fazer a hemocultura, tá? O que é importante a gente saber de hemocultura, tá? Geralmente, quando a gente vai coletar, a gente vai sempre fazer a opção por coletar um sangue venoso.
não arterial. Sempre quando o médico solicitar hemocultura, eu vou fazer um esforço maior para tentar coletar o sangue venoso e evitar coletar sangue arterial. Posso coletar sangue arterial, professora? A gente já conversou dentro do laboratório que o técnico não faz coleta arterial, mas vamos supor que o paciente está internado, ele não tem veia nenhuma, ele não tem acesso, todas as vezes estão difíceis, e aí a única opção seria coletar arterial. Você pede o médico para fazer essa coleta para você, mas a gente tenta, de qualquer maneira, para a hemocultura, evitar a coleta de sangue arterial. Sempre optar pelo sangue venoso, tá? Paciente que está na UTI, que o médico solicita hemocultura, ele tem vários acessos de catéter, tá? E às vezes o técnico ele acha mais fácil ir lá no catéter puxar o sangue para não precisar de fazer uma punção. Até porque o paciente às vezes ele já não tem veia, ele está muito inchado ou ele foi muito furado, né? Às vezes tem paciente que é coletado 2, 3 vezes ao dia e está internado lá no hospital um mês. Então já não tem mais veia. Então às vezes a gente coleta direto do catéter. Mas para hemocultura a gente evita, porque corre o risco de eu estar pegando bactérias do catéter, ao invés de pegar bactérias que estariam no sangue do meu paciente. Eu só vou coletar sangue do catéter se o médico suspeitar que é o catéter que está causando infecção. Mas aí, lembra que lá nas aulas que a gente fez a semana passada, a gente tem o exame de microbiologia que é de ponta de catéter. Se o médico estiver suspeitando que é o catéter que está com bactéria, ele vai solicitar o exame da ponta desse catéter e não precisar de uma hemocultura para identificar isso, ok? Não deve ser feita a troca da agulha após a coleta. Então, assim que eu retirei a agulha do braço do meu paciente, eu já coloco aqui dentro nesse frasco para que eu minimize erros, minimize acidentes perfurocortantes e contaminação dessa amostra. Outra coisa que é muito importante vocês saberem sobre hemocultura, que quando o médico solicitar, acho que está aqui mais na frente, a gente deve estar mais na frente, mas eu vou falar agora. Toda vez que o médico solicitar para você uma amostra ou 2 amostras, tá? Vocês devem coletar a garrafinha tanto do aeróbio quanto do anaeróbio em locais diferentes. Então o médico vai solicitar lá, eu quero uma amostra de hemocultura. Eu não vou precisar de coletar 2 garrafas, uma de aeróbio e outra de anaeróbio? Sim, eu vou precisar. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que coletar em locais diferentes cada garrafa. Uma amostra significa sempre que são 2 garrafas. Se o médico do paciente solicitar 2 amostras, significa que você vai coletar 4 garrafas. Se o médico solicitar 3 amostras, significa que você vai coletar 6 garrafas, porque cada amostra significa que vai ser uma garrafa uma garrafa aeróbia e uma garrafa anaeróbia, sempre. Então, se o médico solicitou, tá? Essa garrafa, essa amostra, então você tem que ver quantas amostras. Uma amostra significa para mim que são 2 garrafas. Então, cada garrafa deve ser coletada em locais diferentes, em braços diferentes. Então, eu posso coletar na mão, eu posso coletar na veia cefálica no antebraço, eu posso coletar no braço direito, eu posso coletar no braço esquerdo. Então, por isso que lá na identificação da minha garrafa, eu tenho que colocar o local da minha coleta, para eu saber da onde que veio essa amostra, tá? Caso esse paciente não tenha onde coletar, não tem veia nenhuma, a única veia que você achou foi na mão dele. Posso coletar as 2 garrafas na mão? Posso coletar as 2 garrafas na mão, desde que eu faça uma diferença de 30 minutos entre essas coletas, ok? Para que esses 30 minutos? Esses 30 minutos é para garantir que eu vou pegar um sangue diferente, que esse sangue circulou e eu vou ter mais chances, caso essa paciente tenha bactéria no sangue, de aumentar a possibilidade de eu pegar bactérias que estejam na corrente sanguínea.
Nunca, jamais, em momento algum, eu vou coletar 20 ml e vou dividir em cada garrafa. Não faço isso. Eu vou coletar fazer uma punção para uma punção para a garrafa aeróbia e uma punção para a garrafa anaeróbia. Professora, se o meu médico não pedir, vamos supor, se lá no meu laboratório, uma situação que pode acontecer, se lá no meu laboratório não tiver garrafa para anaeróbio, naquele meu plantão acabou e eu só tenho garrafa aeróbio, eu preciso de coletar 2 amostras assim mesmo? Sim, você vai coletar sempre 2 amostras nesse caso, mesmo que você não tenha as 2 garrafas aeróbio e anaeróbio, você coleta 2 de anaeróbio, não tem problema nenhum, ou 2 de aeróbio. Por quê? Porque a gente quer aumentar a chance. O volume de sangue para a hemocultura é muito importante, porque aumenta a chance de eu pegar bactérias na corrente sanguínea do meu paciente. Então, qual é o volume ideal? Né? Fatores que influenciam no resultado da hemocultura, ou seja, que eu tenho que prestar atenção. Primeiro, o volume ideal de acordo com cada frasco. Então, eu falei com vocês que eu tenho frasco aeróbio, frasco anaeróbio, frasco pediátrico e frasco para fungo. Para adulto, sempre vai ser de 8 a 10 ml por garrafa, né? Adultos de 8 a 10. Para criança, que geralmente eu tenho que coletar um sangue menor, porque o volume sanguíneo da criança circulante é menor, essa garrafa ela permite que eu colete de 1 a 3. E para fungo, eu não preciso de uma quantidade muito grande, eu posso coletar de 1 a 5. Então, na hora da minha coleta, eu vejo a garrafa que eu tenho, vejo o volume que aquela garrafa indica e faço a coleta de acordo com aquela garrafa. Então, o volume da amostra é uma das variáveis mais críticas para eu garantir que eu vou isolar essa bactéria e, né, posso achar o resultado positivo caso uma paciente tenha uma infecção, né? Crianças, que a gente falou que é de 1 a 5 ml, tá? Em frascos pediátricos, de acordo com o volume indicado pelo fabricante. Então, tem fabricante que vai orientar de 1 a 5, tem fabricante que vai ser de 1 a 3. Recém-nascido, neonato, bebezinho mesmo, né? Que está na UTI, que está na UTI neonatal, a gente coleta um pouquinho menos ainda. A gente coleta de 0,5 a 1 ml por punção venosa. Tá? Ou seja, se o médico solicitar uma amostra de um recém-nascido, eu vou fazer 2 punções, uma para aeróbio e outra para anaeróbio, e aí cada punção eu coloco 1 ml ali de sangue. Então eu vou fazer 2 punções nesse meu paciente para aumentar a chance de eu garantir essa presença de bactéria, tá? Temperatura. Assim que eu acabar de colher o sangue desse paciente, que eu coloquei já, essa garrafa de hemocultura, gente, eu já levo direto para o meu paciente. Então, não é uma coisa que eu faço dentro do laboratório, não. Da mesma maneira que eu levo os tubos de EDTA, a fluoreta também já leva essa garrafa. Então, eu já coloco ali dentro do lado do meu paciente. E esse frasco, ele vai ser mantido em temperatura ambiente, que é a 25 graus, né, pra gente. 25 graus Celsius até o momento de ser incubado no meu equipamento. Então, esse frasco de hemocultura, ele nunca, jamais, em tempo algum, vai ser refrigerado e vai para a geladeira. Ele sempre vai ficar na temperatura ambiente, ok? Quando que eu vou fazer a coleta de sangue para hemocultura, para pesquisar bactéria? Geralmente a gente orienta que o médico já sabe, né? Mas a gente sempre pede para fazer a coleta antes do paciente começar a fazer o uso de antibiótico, mas às vezes isso não é possível. O paciente já está usando antibiótico por outra infecção. Então, caso o paciente esteja fazendo uso de algum antibiótico, eu espero chegar próximo da próxima dose e coleto antes. Então, vamos supor que o paciente está fazendo uso de antibiótico de 8 em 8 horas, o médico me solicitou meio-dia, eu pergunto, ele já está tomando antibiótico? Aí a enfermeira vai falar, sim, já está. Quando que é a próxima dose? A próxima dose
às 4 horas da tarde. Aí você fala, então eu vou deixar para coletar mais próximo, para que eu tenha o mínimo de efeito do antibiótico no meu exame. Uma das coisas também que a gente tem que saber, que quando o paciente está com febre, algumas pessoas entendem, né? Tem uma cultura que fala, quando o paciente está com febre, significa que ele tem muita bactéria no sangue, então isso é bom para você fazer coleta. A gente não a gente não tem esse critério no laboratório, muito pelo contrário, quando o paciente está com febre, para a gente significa que as bactérias estão sendo destruídas. Então, a chance da gente também isolar é menor. Então, a gente não tem que necessariamente esperar o pico febril, como algumas pessoas acreditam, algumas pessoas mais leigas acreditam que o ideal seria coletar no pico febril, mas não. Na verdade, a gente deve evitar o pico febril, porque a febre é um sinal que o meu organismo está destruindo aquelas bactérias. E eu não quero isso, eu quero identificar aquela bactéria naquele momento. Eu até quero que o meu organismo destrói, mas eu quero identificar antes para poder agilizar esse processo com a medicação. Número de amostras, a gente falou, número de amostras, para que eu garanta não, né? Nunca vou garantir nada no laboratório, mas para que eu aumente a probabilidade, de isolar essa bactéria, caso o meu paciente tenha uma infecção, o médico vai solicitar de 2 a 4 amostras por paciente. Então, ele vai falar assim, olha, laboratório, eu quero que você faça 2 coletas para mim, do paciente tal, do paciente do leito lá da UTI tal, para ver se ele tem alguma bacteremia, alguma septicemia. Então, lembra, uma amostra são 2 punções. Se o médico me solicitar 2 amostras, significa que eu vou fazer 4 punções. Se o médico me solicitar 4 amostras, significa que são 8 punções, porque cada amostra, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Isso tem que ficar muito claro, porque muita gente confunde e é confuso mesmo. Cada amostra significa que eu vou coletar um frasco para aeróbios, bactérias aeróbias, e para bactérias anaeróbias. Então, se ele está me colocando 4 amostras, significa que eu vou coletar 8 garrafas. Tá? E aí a gente vai fazer aquilo. Dificilmente ele vai pedir 4 garrafas, 4 amostras em um único dia. Mas talvez em um período de 48 horas ele pode me pedir 2 amostras num dia e 2 amostras no outro dia. Ele fala, coleta uma amostra para mim a cada 12 horas, tá? Então, se ele falou que é 4 amostras, né, daquele paciente naquele período, você vai coletar sempre por 2 punções, tá? Em geral, deixa eu ver o que está escrito aqui que eu não lembro. Em geral, nas infecções agudas, recomenda a coleta de 2 a 3 amostras, ou seja, seriam 4 garrafas se forem 2 amostras, ou 6 garrafas aqui, 2 frascos por punções, é o que eu estou acabando de falar. Então, em cada frasco, eu espero ali um tempo de 30 minutos, no máximo 1 hora, para fazer essa coleta. Então, eu vou lá na UTI, o médico falou, Renata, laboratório, faz uma coleta para mim a cada 12 horas. Tá? A cada 12 horas. Então, eu vou no laboratório às 7 da manhã, coleto uma amostra, 7h30, coleto a outra. Então, eu fiz 2 punções. Então, ele me pediu 2 amostras, quando for 7 horas da noite, eu vou lá e coleto 7 horas da noite um braço, 7h30 da noite eu coleto outro braço. Uma garrafa aeróbia e uma garrafa anaeróbia, ok? Se vocês não entenderam, me mande uma mensagem no WhatsApp para que eu possa explicar. Uma amostra corresponde a um par de frasco. Pode ser coletadas no mesmo horário, desde que em sítios anatômicos diferentes, ou então respeite esses 30 minutos, caso eu precise de coletar em um único sítio, porque a realidade de paciente de UTI é que você não acha veia neles, não. Se eu achar, se o paciente tiver uma veia boa, eu não preciso de esperar esse tempo de 30 minutos, não, ok? Eu posso coletar no mesmo horário, mas aí eu coleto o braço direito, braço esquerdo e tudo mais.
Depois que essa amostra ela vai no laboratório, né? Essa garrafa de hemocultura vai para o laboratório, eu coloco nesse equipamento que chama Bactec também, né? E tem vários nomes, depende da marca. E aí essas garrafas vão ficar aqui a temperatura de 35 graus, simulando o meu organismo, e ela vai ficar ali girando, né? Homogeneizando essa garrafa, esperando que essa bactéria comece no meio de cultura a crescer. Quando ela cresce, ela turva o meu meio de cultura. Esse equipamento identifica que houve uma turvação, que não é normal, e aí sim eu começo a processar a amostra para aí sim identificar qual é o tipo de bactéria. Então, a hemocultura é um exame que demora em média 5 dias ali para poder ficar pronto, porque eu tenho que esperar essa bactéria crescer. Eu tenho que esperar. Isso, muito desse exame não é que o laboratório não consegue fazer, mas eu dependo do crescimento dessa bactéria. Tem bactérias que crescem em 24 horas. Se o paciente tiver uma infecção muito alta, em menos de 24 horas, menos não, acho que no mínimo de 24 horas vai esperar para acontecer. Pode acontecer sim, de eu coletar esse sangue de manhã e no final da tarde já ter. Aí quase 12 horas. Ok? Posso fazer. Aí depois, né, que cresceu e que esse equipamento apitou, que esse equipamento, né, mostrou que cresceu alguma coisa, eu vou começar a fazer os exames para poder isolar. Isso é de forma automatizada, porque eu estou usando equipamento, mas posso fazer de forma tudo manual. E aí, geralmente, quando é manual, aí demora mais tempo, vai demorar 7 dias para poder liberar o resultado de um paciente. Imagina só, 7 dias o paciente com bactéria no sangue. Gente, aí esse slide aqui eu coloquei para vocês relembrarem que quando a gente viu os tubos de coleta, né, a gente falou que existe uma sequência, né? Qual é a sequência de coleta, de tubos de coleta que eu devo respeitar durante uma punção venosa? Então, lembra que quando vocês fizeram, vocês viram que o meu frasco de hemocultura sempre, sempre, sempre vai ser o primeiro frasco a ser coletado. Então, né, vai ter casos que eu vou fazer uma punção venosa que o médico não solicitou, eu parto daqui. Caso o médico solicitou hemocultura, eu coloco o frasco na frente. A gente geralmente começa com o frasco de citrato, mas eu, caso não tenha hemocultura, né, mas eu tenho que coletar um tubo anterior ao citrato para poder, a gente fala que é um frasco, né, é um frasco de apoio para poder os fatores de coagulação da minha pele ali não interferir nos resultados de coagulograma. Quando a gente for fazer as práticas, vocês vão entender melhor como que funciona, mas eu quero só lembrar para vocês que existe essa sequência e que o médico, geralmente, quando ele pede hemocultura, ele não vai pedir só hemocultura, ele vai pedir outros exames adicionais para poder ir acompanhando, né, os valores metabólicos do meu paciente. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei um vídeo para vocês de coleta e tudo mais. E então, acho que vai ficar melhor. Isso aqui é a foto do equipamento, tá, gente? É a foto do equipamento com as garrafinhas de hemocultura de vários pacientes aí. É bem legalzinho esse exame, tá bom? Um abraço e qualquer dúvida me mande mensagem.